Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre a questão da história da matemática enquanto um conhecimento. É importante frisar isso porque as pessoas minimizam ou simplificam a ideia de uma história da matemática. O que significa história da matemática? Às vezes a pessoa, e era muito comum isso antigamente, achava que história matemática é ficar vendo o que cada matemático fez e como que fez. Né? Euclides escreveu os elementos, e ponto era isso, reta aquilo, postuladas paralelas, assim que demonstrou e etc. René Descartes, geometria analítica foi assim, assim. Quem fez o cálculo foi Newton, Leibniz, papapá. E por aí vai. Bom, enfim, fica parecendo que a história da matemática é uma coleção de fatos dispostos cronologicamente e pronto, né? Antigamente a própria história ela era um pouco vista assim, história não da matemática necessariamente. Quando eu era criança e adolescente, história era ensinada assim. Revolução Francesa foi em tal ano, causas, consequências. Independência do Brasil, tal ano, causas e consequências. Esse tipo de conhecimento, a gente chama de enciclopédico, ele não é nada mais, nada menos do que exatamente um amontoado de fatos dispostos em ordem cronológica. Mas essa forma de ver a história, e em particular a história da matemática, ela já é mais do que ultrapassada. Como assim? Tá, Euclides fez isso, mas qual é o contexto de Euclides? Como que ele redigiu essas coisas? Qual é a relação disso com o mundo exterior ao campo dos matemáticos? E o que significa o conhecimento? Ou seja, quando eu estou aprendendo história da matemática, eu estou aprendendo o quê? É importante que conhecimento é diferente de informação. Quando eu falo os fatos, coloco os fatos de história da matemática em ordem cronológica, eu estou de fato adquirindo conhecimento? Eu estou simplesmente colocando um tanto de informações. São informações que são dispostas. Isso não é conhecimento. Conhecimento significa processar as informações para poder tirar conclusões. E esse processamento ele precisa ter uma metodologia. Como que eu processo informações e transformo de fato no conhecimento? Então, a gente precisa primeiro desmistificar essa ideia de história da matemática. E para isso nós vamos estudar alguns mecanismos justamente que permitam com que eu faça essa transformação de informação em conhecimento. Isso a gente chama de historiografia. Eu vou falar um pouco dela aqui. Em primeiro lugar, a gente precisa ver que as pessoas que fizeram ou fazem, produzem matemática, produzem ciência, são pessoas que estão organizadas socialmente. Pode parecer estranho, porque quando você fala em organização social, pensa-se em comunidades, em grupos culturalmente específicos. Né? E quando se fala em cultura mesmo, a gente pensa em alguma coisa relacionada com música, religião, diversos itens que definem um certo grupo, né? Grupos indígenas, ou uma comunidade, um país, enfim. E aí você fala sobre organização social de matemáticos, por exemplo, pode soar estranho, porque você não relaciona esse tipo de organização com música, religião, etc. Não.
Tá? Mas música, religião, são itens possíveis de ser balizadores de um grupo, mas não são únicos. Até porque dentro de um mesmo grupo eu posso ter subgrupos. Dentro de um grupo que compartilha da mesma religião ou qualquer outro aspecto, eu posso ter subgrupos. E aí vão ter outros balizadores para determinar como que eles se organizam. Tá? Então a gente tem que enxergar, em primeiro lugar, portanto, os matemáticos enquanto um grupo social. E aí, para você poder fazer isso, você tem que pensar, então, quais são os mecanismos, quais são os balizadores que permitem fazer essa identificação. Tá? E isso é importante, porque aí a gente consegue perceber como que matemáticos de um lugar pensavam de uma maneira diferente de matemáticos de outro lugar, ou em lugares diferentes numa mesma época, ou em épocas diferentes, de um mesmo lugar. E isso sim é uma forma que me permite começar a compreender por que a matemática era feita de tal forma, em tal lugar, por que ela avançou de tal maneira, porque grupos em épocas diferentes construíam matemática de forma diferente, como que cada um enxergava a geometria, a álgebra e por aí vai. Então, enxergar os balizadores de cada grupo, né, o seu conjunto de formas, crenças, formas de ver o mundo, ele faz com que a gente entenda a matemática que ele produzia. Certo? Alguns autores chamam esse conjunto de formas de ver o mundo, crenças, mecanismos cognitivos, seja lá o que for, chama esse conjunto de coisas de paradigmas, outros chamam de estilo de pensamento, redes de significados, enfim, né, formas de ver o mundo. Vamos generalizar dessa maneira para não ter que ficar entrando em autor A, B ou C. Tá? Então cada um tinha a sua forma de ver o mundo. E isso é muito importante, porque quando a gente recebe um livro de história da matemática, a gente normalmente já vê aquilo que o autor já traduziu para a nossa maneira de ver o mundo. Então, o fato de eu pegar aquele livro de história da matemática e ver como que os gregos desenvolviam matemática, eu não estou vendo naquele livro o jeito que os gregos construíram matemática. Eu estou vendo naquele livro como que aquele autor vê isso. Porque ele provavelmente pegou algumas obras ou obra de quem viu a obra do grego e foi traduzido na sua forma contemporânea de ver a matemática. Então é muito importante a gente compreender isso. Por isso que eu tenho que entender, sim, como que era a estrutura social de uma época, de um lugar, porque não é garantido que aquele povo via matemática do jeito que eu vejo. E a gente acha isso. Você pega um teorema, ele já está no nível de matemática de um jeito, fala teorema de fulano de tal, mas se você vê como que esse fulano naquela época vivia, ele nunca enunciaria o teorema da forma como você está vendo no livro de matemática. Tem conceitos que nem existiam na época dele. Então, houve uma espécie de uma tradução daquela forma, daquela época, para uma forma hoje, que é a forma com a qual os meus alunos vão entender, os leitores vão entender. Então é importante, aí sim, eu vou estar entrando de fato na história. Compreender a estrutura social daquela época, e quando eu falo estrutura social, não estou falando só da sociedade onde aquele grupo está inserido, mas a estrutura social daquele grupo, como que eles viam matemática. E embora hoje seja difícil a gente imaginar que matemática possa ser vista de formas diferentes, mas estudar a história permite isso. Tem questões que parece que são universais, estão prontas, não tem como modificá-las, não. A própria ideia de ponto, reta, número, ela hoje não é a mesma que era há 1000 anos atrás, 2000 anos atrás.
E muitas vezes a gente recebe a coisa assim, olha, Euclides falou de ponto, reto e plano, mas dá uma definição que é a nossa definição. Então nós estamos projetando um conhecimento nosso para aquela época. Então, a importância de estudar a historiografia, ela vem nisso, de eu perceber quais são as estruturas sociais que compreendem grupos em determinadas épocas e lugares. Tá? Então, a gente vai dedicar alguns textos, vídeos, nesse assunto, que diz respeito à historiografia da ciência, em particular da matemática, para poder compreender os mecanismos que permitem com que eu possa fazer essas identificações. Certo? Tem alguns autores de história do cultural que falam que toda leitura ela é uma leitura coletiva. Eu leio com os olhos das minhas formas de ver o mundo, dos meus estilos de pensamento, que é uma coisa que eu construí dentro da minha cultura. O mesmo livro pode ser lido de uma forma aqui e de outra forma em outro país ou em outra cultura. A mesma obra pode ser lida de formas diferentes. Então eu preciso compreender isso, certo? Isso aí já dá para vocês terem uma ideia de que realmente a história da matemática não é uma coleção de fatos, é muito mais do que isso. Tá? Significa pegar cada coisinha daquelas e tentar entender dentro do campo de conhecimento daquela época, daquela estrutura socialmente organizada. Tá? Isso é importante e é preciso aprender a fazer isso muito mais do que ficar decorando todos os fatos que ocorreram ao longo dos anos, que aliás também é uma coisa impossível de fazer, porque matemática formalmente existe 3.000 anos antes de Cristo, ou antes até, né, qualquer tipo de manifestação que envolva geometria, número, contagem, se a gente definir isso como matemática, então quantos anos de matemática nós temos por aí, né? E ninguém vai conseguir fazer isso. Mas ter um conjunto de ferramentas cognitivas que permita enxergar o fato do passado, isso eu posso e preciso fazer. Então é isso aí.